Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas Pedagógicas. O meu nome é Vanessa Vilela, sou cofundadora da Child Diary, sou educadora de infância e dinamizo estes podcasts para vos dar a conhecer práticas pedagógicas ou relacionadas com a educação da infância que sejam relevantes para nós e para as nossas práticas. Hoje, passado um mês da reabertura das creches e 2 semanas do pré-escolar após o nosso período de confinamento com o famoso Covid, vou ter o privilégio de conversar com duas excelentes coordenadoras pedagógicas. Em creche tenho a coordenadora Patrícia Beira Grande, que é coordenadora da creche Gente Miúda no Centro Social e Paroquial de Paderno, em Albufeira. E depois tenho a querida Fernanda Nisa, que é coordenadora pedagógica da Creche e Aparece, que tem creche e pré-escolar, da Creche e Aparece no Parque das Nações, em Lisboa. Ora, primeiro, muito obrigada por terem aceito este meu convite se calhar começamos aqui pelas apresentações. Patrícia, para quem não a conhece e não ouviu o nosso podcast sobre a sua experiência e os seus estudos em creche, que podem sempre ir ao YouTube ouvir, porque vale muito a pena, mas relembre-nos lá quem é a Patrícia e o que se faz na creche Gente Miúda. Olá, Vanessa, e obrigada pelo convite e pela oportunidade. Portanto, o meu nome é Patrícia e estou como coordenadora desta creche. Já estou lá há 16 anos, comecei o meu percurso como uma educadora, não é? Contratada por estágio profissional, mas acabei por ficar nesta creche e lá estou e, como eu costumo dizer, já faço parte da mobília. Depois, passados uns aninhos, nós abrimos outra creche, porque nós temos outras respostas sociais, nomeadamente esta instituição tem 3 creches, 2 lares, centro de dia. E quando nós abrimos uma outra creche em Albufeira, a coordenadora da creche de miúda foi a fazer a coordenação dessa creche e eu lançaram-me este desafio, que na altura eu disse logo que não, achei que ia ser uma coisa muito complicada. E a minha colega que estava na coordenação convenceu-me a agarrar e disse: tu és capaz e é mais fácil do que parece, etc. E eu, como gosto de desafios, decidi agarrar o desafio. E pronto, cá estou eu até hoje com a coordenação e tem sido uma aprendizagem constante, como é óbvio, tem sido fantástico conhecer. Nós só temos creche, não temos jardim de infância. Por isso o nosso trabalho é mesmo, o foco é mesmo a creche e tem sido fantástico descobrir este, eu não gosto de dizer mundo dos bebés porque o mundo é de todos e vivemos todos no mesmo mundo, mas tem sido fantástico descobrir tanto acerca desta fase da experiência humana, não é? Destes bebés e destas crianças mais pequeninas, tem sido maravilhoso. Paralelamente a isso, depois tenho vindo a especializar em creche também, em termos académicos, ainda não parei de estudar e quando estou assim uns aninhos mais parada, apetece-me sempre fazer mais alguma coisa, por isso tenho abraçado outros desafios também paralelamente a este e tem sido um percurso muito agradável. Fernanda, mesmo para si, quem é a Fernanda e como nos pode apresentar a Creche e Aparece? Obrigada pelo convite também. Eu sou a Fernanda Nisa, já ando nisto há alguns anos. Sou de profissão, sou educadora de infância. Estou na creche e Aparece vai para 10 anos. Aos meus 50 anos aceitei este desafio, mudar de instituição. Este desafio foi aceite por uma menina que tinha sido minha e que quando pensou abrir a creche e Aparece, as memórias da educadora dela eram boas, tinham algum significado e então foi-me convidar. E eu, aos 50 anos, pensei assim, bem, tu estás onde estás, já tens a vidinha feita, organizada, mas também como sou pessoa de aceitar grandes desafios e gosto de grandes desafios, aceitei e comecei com a coordenação logo da Creche e Aparece. A Creche e Aparece tem para mim um grande valor sentimental por tudo aquilo que acabei de dizer e também idealizei uma creche inicialmente a Creche e Aparece era só até aos 3 anos. 3 anos depois crescemos para o Jardim de Infância, já existimos há 10, vai quase para 11 anos, e o grande agrado que eu tenho na creche e Aparece e revejo-me
consegui idealizar aquilo que eu achava que era importante na educação. E a creche aparece é um bocadinho esse reflexo. As crianças terem a liberdade de serem crianças, terem tempo para serem crianças, poderem pensar, poderem organizar, poderem planear o seu dia, poderem ser criativos, as famílias poderem entrar a qualquer hora do dia, participar em tudo o que esteja a acontecer. As nossas famílias têm essa liberdade de entrarem e de estarem, se tiver a acontecer o que é uma aula de música que seja, ou uma atividade, as famílias, se quiserem ficar, ficam, podem colaborar connosco, podem almoçar connosco, inclusive, também. E é um orgulho poder dizer que de facto aquilo é para as famílias, para as crianças, e que têm toda a liberdade para ser aquilo que são, crianças. É maravilhoso. Eu posso testemunhar, por quem nos estiver a ouvir, porque tenho o privilégio de conhecer tanto a creche Aparece como a creche Gente Miúda, e tudo aquilo que a Patrícia e a Fernanda estão a dizer é mesmo verdade. É mesmo, é mesmo. E enquanto educadora, deu-me vontade de ser educadora nos vossos espaços e de ser criança nos vossos espaços. E não é sempre que nós temos vontade de ser criança nos espaços que visitamos, não é? É mesmo. Olhem, então o tema que nos traz aqui hoje é um bocadinho um rescaldo daquilo que foi provavelmente a fase mais complicada das vossas carreiras enquanto coordenadoras. Ter que de repente fechar as instalações, com um risco de uma pandemia que é óbvio que é preocupante para todos, mas vocês, responsáveis por uma instituição, por uma equipa, por aquelas crianças e responderem àquelas famílias, trouxe-vos claramente uma exigência acrescida. Eu nem quero imaginar como é que foi viver, como é que deve ser a vossa, quão cansadas vocês devem estar e a precisar de férias, porque vocês devem estar exaustas. Eu queria, se calhar, antes de falar do rescaldo, só por breves minutos, perceber como é que vocês fecharam as vossas instalações, como é que correu com os pais, como é que esse processo aconteceu convosco? Antes de entrarmos aqui propriamente dito na reabertura, falar um bocadinho do encerramento. O que é que vocês fizeram, como é que vocês mantiveram ou não o contacto com os meninos, com as famílias, e como é que foram fazendo toda esta logística, tanto das próprias instalações também? E no nosso caso, lá está, eu em 16 anos eu nunca tinha vivido uma situação semelhante. Na última semana, quando nós começámos a sentir que as coisas estavam a ganhar uma certa proporção e sem saber para que mar estaríamos a navegar, porque era tudo uma incógnita, mas tendo consciência que poderia ser um processo muito complexo, nós começámos a tomar algumas providências, nomeadamente a nossa casa está feita de uma forma intergeracional, portanto, quem fundou o centro paroquial fê-lo de forma a que houvesse um encontro de gerações. É um dos pressupostos da nossa casa e um dos trabalhos que se faz lá é realmente este trabalho intergeracional. Portanto, há momentos de rotina que foram instituídos propositadamente para haver cruzamento das crianças e dos idosos. Isso foi uma das primeiras coisas que nós tivemos que alterar. Portanto, creche ficou cingida ao espaço físico da creche e o lar ficou cingido ao espaço físico do lar. Tivemos de fazer algumas alterações assim um bocadinho à pressa, temporárias, e foi uma das coisas que mais nos custou, foi fazer essa separação, porque nós estamos muito habituadas, as crianças estão muito habituadas e muito dependentes daquela rotina e dos avôzinhos, quando eles chamam, e os idosos essencialmente também faz-lhes falta aquela ligação, não é? Inclusive nós temos algumas pessoas que todos os dias iam neste caso às janelas cumprimentar as crianças e que isso já fazia parte da sua rotina. Algumas pessoas das outras respostas sociais ligadas à terceira idade. Portanto, começámos a fazer essas alterações logo na última semana. Tivemos algumas reuniões para tomar algumas decisões e realmente o fecho foi a decisão mais difícil que nós tivemos que tomar desde que eu lá estou, não é? Eu posso partilhar aqui convosco de coração aberto que eu, quando comuniquei à equipa que nós íamos fechar, eu fui ao gabinete chorar.
Foi. Mas vocês decidiram a fechar antes da DGS ter dito que fechavam ou foi quando a DGS disse que tinham que encerrar? Nós fechámos naquela sexta-feira, na dita sexta-feira. Sim, Na bendita na sexta-feira, não bendita é? sexta-feira. E vocês, Fernanda, como é que correu convosco na creche Aparece? Nós também, o que nós fizemos é que também umas 2 semanas antes foi começar a desinfetar tudo, toda a maneira possível e imaginária, os meninos lavarem as mãos e lavar, tentar minimizar e optimizar as informações que víamos tendo, e começarmos a planear que iríamos fechar nessa semana, dessa sexta-feira. Começámos na segunda-feira a ver que as coisas não iam correr bem, que iríamos ter que fechar, que realmente o Covid tinha-nos batido à porta. E foi também destes anos todos de profissão, também foi a mais difícil decisão que nós tomámos, foi fechar as portas. E acho que foi assim um fechar um bocadinho abrupto, porque nós estamos sempre convencidos que isto nunca nos toca a nós, não é? É sempre ao vizinho, à porta do vizinho é que bate, não é? E a nossa nunca vem bater. Mas entretanto também começámos a ter essa noção, porque os pais também nos iam dizendo, porque temos alguns pais médicos e enfermeiros, iam-nos dizendo, atenção, que isto vem e vem para ficar. E aí, quando a DG, íamos estando atentos às orientações da DGS, obviamente, e também fechámos nessa sexta-feira e começámos a ter logo muitos cuidados. As famílias continuavam a entrar ainda, mas era tudo a desinfetar, desinfetavam-se à entrada, desinfetavam-se à saída, eles passavam, a gente ia desinfetando tudo quando eles passavam, eles saíam, íamos desinfetando tudo para onde eles saíam. E foi a estratégia que nós encontramos, enquanto não houvesse orientação mesmo definitiva para encerrarmos portas, foi a melhor forma que encontramos. Até aos dias de hoje, felizmente, não tivemos nenhum caso de familiares, nem de crianças, nem de pessoas chegadas a nós com Covid, porque a dada altura diziam que isto é tudo maluco, anda tudo louco, desinfetar, isto é limpar, e passou limpo isso. Aquilo tornou-se assim uma coisa muito radical nesse sentido. E eu depois até ao fim até disse, olha, afinal valeu a pena, porque onde nós estamos sediados, os pais viajam muito, os pais, como eu acabei de dizer, estavam na linha da frente também, iam buscar os miúdos, traziam, e tínhamos ali alguns riscos associados, não é? E então, enquanto não tivéssemos essas diretrizes definidas, Tiveram que... Exatamente, foi aquilo que fizemos, e depois fechámos nessa sexta-feira, ia dizer 13, mas eu nem sei já o dia se foi 13. Mas foi assim uma coisa, não foi? Eu lembro-me, foi essa sexta-feira. Foi. Eu acho que foi sexta-feira, não Foi quero arriscar. Foi sexta-feira 13, não foi? Foi. Eu agora não foi porque entramos em estado de emergência segunda-feira, dia 16, não foi? Agora sim. não estou certa. Eu acho que foi dia 16, sim. Dia 16. E como foi receber a notícia de que se iria abrir a creche? Isso foi a notícia, as primeiras notícias que nós íamos abrir a creche, sem sabermos ainda as orientações. Achamos fantástico, não é? Boa, vamos abrir finalmente, não é? Porque estar em casa, até para nós enquanto profissionais, não foi fácil, ficar sem os meninos, ficar sem as crianças. Acho que isto foi aqui um corte muito grande, mesmo para as crianças e tudo, não foi fácil, para as famílias, nada foi fácil. E para nós ainda muito mais, ficámos assim um bocadinho em casa, perdidas, ok, o que é que vamos fazer e tudo mais. Aquilo que nós depois... Mas não entraram em pânico, Patrícia? Não entrou em pânico, Fernanda? Não entraram em pânico por pensar, meu Deus, há tanto Covid ainda lá fora e vamos abrir a creche? Não. Pânico, de todo. Eu estava mesmo a sentir necessidade de sair, de fazer as minhas coisas, porque eu tenho uma vida muito ativa e de repente, sem eu estar à espera, tiraram-me o tapete.
Às vezes costumo brincar e dizer assim, pois tantas vezes pedi para ter mais tempo com a família, que o gênio da lâmpada concedeu-me o desejo e agora o que é que eu faço? Mas não era nada disto. Realmente foi... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E depois foi esta necessidade de nós nos estarmos constantemente a reinventar em tempos pequeníssimos. Todos os dias havia situações novas, todos os dias havia novidades e realmente esta história de abrir as creches teve um impacto. Teve um impacto, pronto. Depois era aquele misto, a necessidade de voltar, a saudade, o sentir vontade de voltar à vida normal e sentir que aquilo podia ser a luz ao fundo do túnel, que as coisas já estavam a entrar na sua forma regular e normal de ser, mas ao mesmo tempo, como a Fernanda dizia, perdidas, sem saber o que é que nos iria esperar, como é que isto iria ser, porque depois ainda tivemos aquele tempo de espera entre saírem as orientações de DGS, não é? E provavelmente as direções na incerteza de abrir, de não abrir, o que é que vai ser, quais são as consequências, porque é como eu já ia dizer, isto foi uma corrida contra o tempo e foi uma novidade constante e nós tivemos quase que agir em simultâneo com os acontecimentos e isso foi, de facto, é como eu digo, teve um impacto, não é? O próprio conceito fala por si, foi realmente o que nós sentimos. Nada, sentiu o mesmo? Senti o mesmo, obviamente que sim. Quando houve o alerta que iríamos abrir, ok, vamos abrir, fantástico. E as primeiras normas da DGS? Vamos ao tema quente, que eu lembro-me que as redes sociais palpitavam. Exatamente, eu acho que isso aí foi o racional, não funcionava muito bem. Porque eu acho que temos que ler primeiro e entender bem o que é que nos pediam, não é? E realmente as primeiras as orientações que nos foram dadas, eu por mim falo, ok, o que é que eu faço com isto, não é? Distanciamento de meninos, valência da creche, 2 metros, não isto, não aquilo, dividir salas, pôr equipas em espelho, chamar... Quer dizer, acho que temos que parar um bocadinho eu no meu caso, parar um bocadinho para pensar, ok, isto é para ser feito, mas vamos entender que temos que ter a humildade de reconhecer que temos que ter distanciamento, mas na valência da creche e na valência do JI, este distanciamento não é possível. Não é possível. Era porque as mesmas orientações que nos estavam a dar e a Segurança Social sabe perfeitamente as nossas instalações, sabe o rácio para os metros quadrados que temos e está-nos a pedir estes distanciamentos para os mesmos meninos, há que ter a humildade de reconhecer que isto não era praticável, não é? Não. E depois, não deixam de ser crianças, são crianças na mesma, os afetos têm que lá estar, era impossível não dar afetos, era impossível não abrir a creche ao jardim de infância sem dar afetos, sem dar colinho, quando tanto tempo de distanciamento, que já não nos víamos, que já não estávamos uns com os outros, com as crianças, foi assim, era irracional aquilo que nos estavam a pedir. Mas com uma certa calma, não é? E ponderação, ok, vamos tentar fazer e optimizar aquilo que temos e minimizar tudo aquilo que podemos. E eu acho que com alguma frieza e com algum discernimento, acho que isso foi conseguido. Pelo menos na experiência que eu tenho, acho que nós conseguimos. Inclusive, nas reuniões que depois tivemos que eu fiz com as famílias, por sala, porque depois tivemos que criar as nossas regras de funcionamento, tivemos que pensar muito nelas, na forma como íamos agilizar tudo, não podíamos pensar só no imediato, tínhamos que pensar no futuro, porque a pré também iria abrir, não é? A questão de abrir, se houvesse salas desocupadas, ocupar as salas era um mal remediado, porque quando abríssemos a valência do jardim de infância não faria sentido os meninos estarem a ocupar outras salas, não faria sentido os meninos irem para outras equipas que não tinham referência nenhuma, não faria sentido
estarmos a contratar pessoas para estar com aquelas crianças quando as referências delas eram outras e de que forma é que iríamos fazer a divisão de grupos, não é? Qual era a organização ou o nosso pensamento em dizer, ok, 10 meninos vão para aquela educadora e para aquela auxiliar, olha, a ti os outros 5 vão para outra auxiliar e para outra educadora. Ao fim de 2 meses estarem em casa, verem uma equipa diferente, acho que não faria sentido. Pelo menos a meu ver não fez esse sentido. E depois teríamos que pensar no futuro e não no imediato. Eu acho que isso também, enquanto a equipa cresce e aparece, nós também depois pensámos um bocadinho sobre isso. Aquilo que eu posso dizer a nível de quando abrimos, nós não reduzimos o nosso horário de funcionamento, encontramos este equilíbrio para estar as duas pessoas presentes, a educadora e a auxiliar, para acolher as crianças que vinham de casa. Achávamos bastante importante serem acolhidas pela equipa da sala, não ser outra pessoa a acolher aqueles meninos, porque o regresso dos meninos também, digamos em bom da verdade, também não tem sido fácil, porque estar 2 meses em casa com as famílias, Claro. não foi fácil. É que nem quando eles vão de férias tanto tempo, não é? Exatamente, Nunca ficam sem nós, sem vir ter connosco tanto tempo, não é? Exatamente. Por isso, nós reduzimos, a nossa estratégia foi reduzir o horário de funcionamento da creche, para ter a equipa sempre da sala, para as crianças estarem sempre naquela sala, sempre alocada sempre àquela equipa. No nosso caso, como temos auxiliares polivalentes, em caso de SOS, temos esses auxiliares polivalentes, em caso de necessidade. Felizmente, até à data, ainda não foi necessário termos irmos buscar esse recurso. E dentro das regras que nos dizem, tivemos que reorganizar o nosso espaço do refeitório, criar horários de recreios, era brincar lá fora, boa, venha ao bom tempo, criámos calendarização, coisa que nunca acontecia para o recreio, para os grupos não se juntarem. Horários para os refeitórios, também era sempre um grande momento de grande convívio, porque não tínhamos tempo para estar a almoçar, eles levavam o tempo que querem para almoçar, agora não é tanto assim, não é? Porque temos outro rigor com os horários, e de maneira que... Foram-se adaptando assim, não é? Fomos adaptando assim. Já lhe vou perguntar depois como é que depois foi a dinâmica de entrar no pré-escolar, mas primeiro ainda me queria focar um bocadinho aqui na creche e perceber aqui com a Patrícia também como é que na vossa instituição, em que não tinham esta preocupação que a Fernanda teve que ter com o vir a seguir o pré-escolar, mas quer dizer, os metros quadrados são os metros quadrados, não é? Não dá para multiplicar metros quadrados, não dá. Não dá. Como é que vocês reagiram às normas da DGS? Quais é que foram as vossas primeiras principais medidas de abertura? No fundo, nós abraçamos a causa sempre e nós queremos sempre ser muito profissionais. E o que nós pensamos, falo aqui pelo leque de educadoras, não é, que eu conheço e com quem eu partilhei várias ideias, foi como é que nós vamos conseguir cumprir, porque nós queremos cumprir, nós queremos continuar a cumprir. Mas se nós temos estas orientações, nós não vamos conseguir cumprir. E agora o que é que vamos fazer? Porque nós queríamos continuar a cumprir. Eu costumo dizer isto em toda brincadeira, mas isto é muito sério. Se a DGS, nós às vezes complicamos muito também. E depois nós somos assim, a gente primeiro estranha, depois entranha, ou primeiro acha e depois encaixa, não é? Se eles tivessem falado com um grupo de crianças em vez de ter sido com um grupo de adultos, se calhar tinham tido orientações muito mais práticas e muito mais simples, porque as crianças descomplicam tudo. De facto, depois daquele impacto, daquele boom, foi necessário reorganizar uma série de coisas. E quando nós pensámos, já tínhamos resposta para algumas das questões que iam surgindo, apareciam mais umas 10 questões novas. E tem sido sempre assim até aos dias de hoje, aliás, não é? Tem sido sempre assim. Nós tivemos que reorganizar uma série de coisas, pensámos, pronto, finalmente conseguimos arranjar uma solução para já razoável. No outro dia aparece mais uma situação que tem que ser resolvida. E nós temos sentido esta situação até aos dias de hoje. Tem sido uma adaptação constante. Mas, por exemplo, como é que vocês resolveram, por exemplo, a questão do sono? Por exemplo, a Fernanda deu-nos aqui o exemplo da refeição, em que fez
calendarização para a utilização de espaços comuns, como o refeitório e o espaço exterior. Mas, por exemplo, como é que fizeram em relação à cesta? A cesta foi uma grande questão, como é que se iriam colocar os meninos a dormir? No nosso caso, do dia 18 até ao final do mês, nós fizemos uma espécie de ensaio porque só tivemos 4 meninos e conseguimos praticar algumas questões para ver se resultavam e se não resultavam. Fazer ensaios, por assim dizer, para o regresso de mais crianças e assim conseguir fazer. Nós não pusemos nada a separar catres, optámos por aquela questão de cada criança dormir para um lado. Nesta questão dos 4 conseguimos fazer com que cada um dormisse na sua sala. Depois quando vieram mais, depois é mais complicado, então optámos por fazer assim, as crianças com o lado para o qual está a cabeça intercalado com a criança do lado. Portanto, não estamos a promover distanciamento social entre salas, dentro da própria sala e com o próprio grupo, não é? Evitamos o cruzamento de equipas, sim. As funcionárias estão cingidas ao seu próprio grupo. Os grupos têm circuitos próprios para ir, por exemplo, para o refeitório e tentamos que não haja cruzamento. O nosso refeitório, como era junto ao refeitório do lar, nós tivemos que montar uma tenda daquelas tendas dos eventos, dos casamentos, para fazer um refeitório num dos nossos pátios, porque graças a Deus temos espaço, mas também não temos salas disponíveis com as áreas específicas para fazer isso. E tivemos que arranjar uma nova entrada, portanto que os pais depois tivemos que alterar a entrada da creche para outro sítio, arranjar uma zona suja e uma zona limpa, um sítio onde os pais pudessem trocar os sapatos e as roupas dos meninos, um pouco por aí. E ao longo do tempo íamos vendo o que é que era preciso ajustar. Olha, temos que definir um circuito para as salas de 1 ano para irem para o refeitório, então vamos definir um para as salas dos 2 anos. Há muitas etiquetas no chão, muito papel autocolante no chão, muitas indicações. Fizemos um vídeo explicativo porque tentámos mesmo com os pais que não tinham as crianças na creche naquele momento, nós tentámos sempre incluir toda a gente nos nossos procedimentos através de vídeos, através de imagens, através de informações que nós íamos colocando e neste caso o Child Diary foi essencial porque permitiu sempre o contacto com as famílias e nós íamos sempre atualizando as famílias neste sentido e famílias essas que têm sido um braço direito e um braço esquerdo porque eles têm colaborado imenso e pronto, a imprensa também fala por nós e as orientações foram disponibilizadas a toda a gente e é o que temos neste momento, como nós estamos a dizer, é a oferta que temos neste momento, mas sim, os procedimentos foram ainda alguns. E é como eu estava a dizer há pouco, Vanessa, todos os dias nós sentimos necessidade de alterar alguma coisa. Mas não entraram, nem a Fernanda, nem a Patrícia não entraram, vocês não policiam o distanciamento entre meninos, vocês permitem que os meninos partilhem brinquedos, permitem que eles estejam no recreio a brincar uns com os outros, ou têm um tapete específico para cada criança estar a brincar. Como é que vocês estão a fazer essa questão da interação entre crianças? Olha, no nosso caso, quando surgiu a possibilidade de abrir a creche, eu posso partilhar aqui que eu recebi um e-mail de um pai de um bebé que me tocou muito, que foi um e-mail muito... Eu consegui ler nas palavras do pai aquilo que ele estava a sentir, as preocupações, porque eles diziam, eu conheço o vosso trabalho, eu sei em que é que se baseia o vosso trabalho e agora como é que vocês vão fazer. Portanto, ele estava preocupado com o filho dele, mas estava preocupado connosco. Nós não impedimos as crianças de se abraçarem, aliás, nós damos-lhes abraços e beijinhos, nós não conseguimos ser de outra maneira. E dentro da sala, nós estamos de forma espontânea, tiramos o máximo de brinquedos que conseguimos, tiramos o máximo de coisas que conseguimos, apostamos muito na parte humana e na parte física e nunca proibimos uma criança dar um abraço a outra, dar um beijinho, não fazemos policiamento. E vocês, Fernanda? Nós também não temos um tapete para cada criança e não temos um quadrado para dar o que quer que seja, não temos nada disso. Os meninos brincam livremente na sala, continuamos, pronto, lá está, nós também não podemos passar do 80 para o 8, não é? Temos que arranjar aqui um equilíbrio a todos os níveis, a nível de afeto, mesmo a nível pedagógico. Essencialmente eu acho que aqui o que também importa é que as crianças vão para a escola e que vão livres e que sejam e que não levem na cabeça qualquer pensamento menos bom ou que não podem tocar ou não podem fazer ou não podem isto ou não podem aquilo.
Eu, um bocadinho mais à frente, até vou partilhar uma situação de hoje, que me aconteceu hoje de manhã, que não é agora para aqui chamado, mas mais à frente, se tiver oportunidade, irei partilhar aqui convosco. No entanto, aquilo que nós fazemos é os meninos da própria sala brincarem sempre na sala, perdão, com os brinquedos que têm. O que nós fazemos é desinfetar, 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 é o verbo que agora empregamos, é desinfeta, desinfeta, desinfeta. Criamos zonas sujas especialmente para a zona dos livros, mesmo as próprias crianças. Acho que isto é um trabalho que foi feito com os meninos e muito bem feito. Leu o livro, acabou de ler o livro, sabe que vai pôr ali o livro para outra criança que vem a seguir. Aquele livro já não é tocado e tem outros livros. E depois a auxiliar vai, ou a educadora vai desinfetando também de uma forma simpática e de uma forma ligeira, sem que a criança se aperceba do que quer que seja. Isto, obviamente, é implementado mais no jardim de infância, porque estas regras no jardim de infância fazem outro sentido, não é? Porque as crianças também já têm noção do que é o Covid, o que é que isto implica, o que é que isto envolve. E no jardim de infância isto foi criado, estas zonas sujas, que os próprios meninos sabem isso perfeitamente, que vão para a casinha. Nós não tiramos a casinha das bonecas, por exemplo. O que nós tiramos foi tudo que seja pano, isso tirámos tudo, criámos várias caixas com várias coisas da casinha, em que os grupos antes eram 4 meninos ou 5 meninos ou 6 meninos na casinha, vamos dar um exemplo, e agora passou a ser 3 meninos na casinha. Isso optimizámos o número de crianças nas áreas. E aqueles meninos têm os apetrechos todos, o trem todo da cozinha, os pratos, o que quer que seja, brincam, tiram aqueles brinquedos que são postos para o lado, vai a colega desinfeta e vai outra caixa com coisas iguais ou parecidas, para outras crianças irem brincar para a casinha das bonecas, para o que quer que seja. O que nós fizemos, isto a nível de jardim de infância, aquilo que nós fizemos na creche foi optimizar espaço. Ok, foi no primeiro dia, foi no dia, além de mais, nos dias antes de abrirmos, na segunda-feira, as equipas foram chamadas lá, o nosso grupo de educadoras e auxiliares foi chamado lá, olhar para as salas e pensar, ok, o que é que nós podemos optimizar aqui nesta sala? Se calhar este armário está aqui a dividir esta área, vamos encostá-lo à parede. Se calhar aqui isto não faz sentido, vamos tirar. Isto se calhar estava na sala, agora pode ir para o espaço exterior. E optimizámos, criámos a área útil de utilização, para os meninos terem mais liberdade e para haver mais espaço para poderem brincar, inclusive para não comprometer a cesta, não é? Porque o distanciamento depois dos catres e porque também queremos cumprir as regras que nos foram dadas, obviamente, e não perdendo este equilíbrio do bom senso para com os meninos, foi tentar fizemos isso, né? Fizemos isto, e as colegas então optimizaram todas elas as suas salas, organizaram-se e acho que as coisas estão a correr muito bem e correram muito bem. Sim, a Fernanda tocou num ponto muito interessante, é que as crianças voltaram, não é? Independentemente da idade com que voltaram para a escola de sempre, não é? E ainda que a escola esteja um pouco diferente, é a escola de sempre, é porque são os amigos, são as educadoras, são as auxiliares, são os espaços de aprendizagem, são as oportunidades e aqui é um bocadinho nós, vocês adultos em sala e responsáveis pelas equipas, é continuar a manter a intencionalidade pedagógica no trabalho que era antes do Covid feito, porque nós não se abriram as creches e os pré-escolares só para ter meninos para não estarem em casa, não é? Abriram para retomarem as atividades pedagógicas. Vocês acham que continuou a ser possível haver uma intensidade pedagógica com estas alterações todas? Eu acho que quando as orientações saíram para o JI houve mais essa preocupação. Houve mais uma preocupação mais pedagógica e aí também nos tranquilizou mais um bocadinho, ok, estamos num bom caminho, porque as primeiras orientações que vieram para a creche, as orientações pedagógicas quase nem era tocado, não é? E isso assustou-nos um bocadinho, espera lá, o que é que isto vai ser da nossa vida, não é? E isto levou muita discussão de equipa, muita conversa, muita reunião de equipa, o que é que nós queremos fazer, o que é que nós somos, o que é que queremos continuar a ser, o que é que os nossos meninos esperam de nós, o que é que as nossas famílias esperam de nós. Nós,
quando cresce e aparece, a única diferença que as crianças sentem é ter uma zona suja e uma zona limpa. Tem de se descalçar e tem que se calçar na zona, nós calçamos na zona limpa. A forma de receber é precisamente a mesmíssima coisa, inclusive houve o cuidado da direção de comprarmos umas máscaras transparentes, daquelas que são usadas para os surdos-mudos, que é para as crianças verem o nosso sorriso, não é? E todas as crianças são recebidas assim dessa forma, e vem o nosso sorriso, vem logo, não vem aquela máscara que só nos vêm os olhinhos, nem pouco mais ou menos, não é? Sendo que depois ao longo do dia se pode ir também depois optando pelas outras, porque isto, o maior desafio que está aqui no meio disto tudo é trabalhar de máscara. Isto não é... Patrícia, e trabalhar de máscara a receber bebés? Como é que tem sido? Crianças pequeninas. Essa foi uma das grandes preocupações iniciais. Eles ficaram mais tempo em casa do que aquilo que já tinham ficado, com as suas famílias, e iriam regressar e iriam encontrar adultos mascarados. Pois. Foi uma das nossas preocupações. Pedimos aos pais essa colaboração antes das crianças regressarem para fazerem uma espécie de exploração do material. Mostrar-lhes a máscara, usarem os próprios pais, explicar para que é que serve. E contra todas as minhas expectativas eles reagiram muito bem. Os pais fizeram o trabalho de casa e as crianças foram fantásticas mais uma vez, deram-nos uma lição. Houve um dia que aconteceu com um dos nossos bebés uma situação muito interessante, que foi, depois dele já ter entrado e de ter estado já alguns dias em contacto com o auxiliar da sala, eles estavam na tenda no nosso novo refeitório e a auxiliar, ele estava na cadeirinha da papa, tinha acabado de lanchar e a auxiliar sentou-se, cumprindo a distância de segurança, tirou a máscara para lanchar e a criança olhou para ela e abriu um sorriso enorme. Eu cada vez que conto esta história eu fico arrepiada, porque imagino. a criança, eu não sei, eu gostava às vezes de conseguir conversar, que eles expressassem por palavras aquilo que eles estão a pensar, porque acho que seria muito interessante, mas ela deve ter pensado, eras tu estes dias todos, ou afinal ela ainda tem aquele sorriso maravilhoso por trás daquela máscara, não é? E estamos a falar de um bebê, não é? E é incrível, e esta é uma parte que me toca particularmente, não é? Pensar, eu sei que estas crianças, se eles falassem connosco e explicassem o que eles estão a pensar, eu sei que nós iríamos ficar extremamente espantados com aquilo que iríamos ouvir. E orgulhosos não é? dos meninos, muito, dos bebés. E eles têm-nos dado grandes lições. Sim, sem dúvida. Têm-nos dado grandes lições nesta luta. Sem dúvida, acho que os adultos é que complicam mais um bocadinho. Complicam mais um bocadinho, porque a maneira deles verem a vida e dar-lhes essa oportunidade de verem a vida aos olhos deles não tem nada a ver aos nossos olhos, não é? E nem os nossos pensamentos elaboradíssimos, não é? E as crianças são tão livres e tão livres de juízos de valor do que quer que seja, que encaram isto com outra realidade, e nós temos que seguir a corrente deles, porque eu também acho que é bastante importante. Eu também, quando eu não estou no direto, já não estou em sala, mas eu gosto muito de acompanhar os meninos e continuo a fazê-lo, não é? Continuo a fazê-lo. E continuo a ir às salas, ver os meninos, cumprimentar com o distanciamento devido, obviamente. E ao longe eu tiro a máscara quando ando com a outra máscara de pano ou do que quer que seja, e tiro a máscara e digo: olá, bom dia, olá, boa tarde, tudo bem? Aos outros bebês é tal máscara de transparente, que quando dou comigo estou a dar beijo à máscara, não é? Eu e as minhas colegas a dar beijo à máscara, e eu digo: epá, que sensação estranha, a pessoa tira a máscara e dá um beijinho, não é? Porque não pode ser de outra forma, porque é o que eu acho que o que os meninos sentem mesmo é à entrada, que é a medida da temperatura, é calça, descalça, muda de roupa, vai para cima, muda de roupa. E inclusive as diretrizes também eram para comer na sala, e eu acho que passar o dia inteiro na sala e nem sempre o tempo tem ajudado para estar lá para fora, não é? Eu acho que não faria muito sentido, e daí a nossa necessidade de criar um horário para o refeitório,
para todos poderem desanuviar naquele espaço, de poderem verem outros meninos, mal que não sejam à distância, porque depois há esse espaço também das mesas, porque o refeitório também teve que ser todo ajustado a esta realidade, exatamente, teve que ser todo ajustado a esta realidade, mas pelo menos veem outros meninos, veem os irmãos, veem outras caras e veem que a vida continua normal, independentemente Uma das vossas, e outra das grandes vossas responsabilidades são as famílias. Já falámos aqui um bocadinho das instalações, já falámos um bocadinho da equipe, como é que vocês também lidaram um bocadinho com as vossas equipas, reuniram e com as famílias, como é que vocês lidaram com os mais nervosos, os mais ansiosos, os que apoiam mais, os mais negligentes, entre aspas, ou mais esquecidos, vamos chamar assim. Como é que foi durante o confinamento e agora na reabertura gerir isto tudo? Eu, em relação às nossas famílias, eu acho que as nossas famílias, não sei se vão ouvir isso, isto ou não, mas aquilo que eu tenho a dizer é que foram Vamos espetaculares. que a Fernanda envia para eles. Sabe? Pois ainda não tinha lembrado disso. Foram espetaculares, foram espetaculares. Além de mais, houve um cuidado sempre, quer da equipa, quer meu, de reunirmos, darmos conhecimento às famílias de tudo, independentemente de depois termos enviado as regras de funcionamento, todas as normas de funcionamento, fiz questão de fazer reuniões de pais com todas as famílias, as que puderam estar, obviamente, a desmistificar e a desmontar isto tudo e todas as questões que a Vanessa agora nos foi colocando, como é que as famílias tinham essa grande preocupação, e agora o carinho, o colinho, como é que vai ser? E eu digo assim, isso vai continuar. Vai continuar, é impossível não dar colinho, vamos ser nós, vamos continuar a ser nós, obviamente com mais higiene, desinfeta, 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 pronto, lá está. Mas de facto eles fizeram esse trabalho, até mesmo aquilo que a Patrícia acabou de dizer, o trabalho com as máscaras em casa, também foi pedido isso, foi pedido que também, porque nós desde a primeira hora começámos logo a fazer videoconferências com todos, eu inclusive com o berçário, fazia videoconferências. Que giro. Eu acho graça porque os miúdos, pelo menos estávamos lá, a equipa do berçário, por exemplo, que eu acho isto, há quem possa pensar, uma videoconferência com o berçário, mas não, estávamos lá, eles viam-nos, ouviam a nossa voz, eu acho que isto era importante. E as famílias também iam-nos consolando, e íamos consolando as famílias, não é? Os miúdos, claro que não iam olhar para o computador, não iam olhar para o telemóvel, eles queriam comer o telemóvel e pôr aquilo tudo na boca e mais alguma coisa, mas não interessa, ouviam a nossa voz com uma canção, ouviam uma história, ouviam, sei lá, olha, o meu cão, por exemplo, passou a ser o ídolo, o herói das videoconferências, era a nossa mascote. E eu achei sempre esta proximidade com as famílias muito importante. Obviamente que nem todas conseguiram estar presentes porque muitas delas estavam em teletrabalho e gerir estes horários não era fácil. Basta dizer que eu fazia a minha videoconferência do berçário com as minhas colegas do berçário às 4h30 da tarde, porque dava a primazia a todas as colegas fazerem, porque nós tínhamos que pensar nos irmãos, isto foi tudo calendarizado, não é? Para toda a gente ter esta oportunidade. E depois mais as professoras de dança, mais as professoras de inglês, mais o professor de mini-ténis, isto a vida continuou. Tudo assim desta forma como estamos aqui, as três, a conversar. Mas a vida continuou. E para os meninos sentirem esta ligação e sentirem o vínculo connosco e ouvirem-nos e verem-nos. E acho que isto foi bastante importante. E daí eles terem aceito muito bem a redução do horário, perceberem muito bem esta nova dinâmica, esta nova realidade e perceberem que de facto sem a ajuda deles isto não era possível, não é? Agora, se me perguntarem, somos radicais, que é entre aquelas horas e aquelas horas, não somos. Há alguém que diz, eu preciso de entrar às 7h30, eu estou lá às 7h30 para abrir a porta para receber aquela criança. Há alguém que precisa de sair às 19h, não está, alguém está lá às 19h. São situações pontuais porque o trabalho das famílias também não param em prol de uma creche, de um colégio, não é? E nós temos que também minimizar todas estas consequências que as famílias têm, podem vir a ter nos seus locais laborais, não é? E temos que pensar nelas um bocadinho, não é? E nisto acho que esta conjugação
isto foi bastante importante, as famílias também estarem do nosso lado, nós estivemos sempre do lado delas também. Facilita o trabalho, não é? Muito, muito mesmo, E muito. tranquiliza também depois no momento da abertura. A E Patrícia depois, sentiu o mesmo também. Sim, sim, sim. Porque nós tivemos que fazer aqui um jogo, arranjar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre aquilo que eram os nossos receios e aquilo que era o que nós tentaríamos passar às famílias, não é? A calma e a tranquilidade e a serenidade com que esta causa teria que ser encarada. Portanto, aqui, e eu tenho que fazer, as auxiliares tiveram também um papel fundamental. Eles têm sido fantásticos. E eu tenho reforçado muito isto junto delas, porque elas não se têm limitado a fazer o trabalho delas, mas elas têm pensado além daquilo que são as tarefas, porque também estamos juntas, estamos todas juntas como equipa, digo juntas porque somos todas mulheres na creche, estou a falar da equipa restrita à creche, porque depois há a outra equipa mais alargada, a equipa técnica, etc., que também pronto, têm sido fantásticos e eu sei que são pessoas com quem a creche pode contar sempre, mas tem feito um trabalho excepcional, porque há uma auxiliar que recebe as famílias que neste momento, porque nós estamos a fazer, tivemos que fazer esta alteração, poderá não ser a pessoa da sala, não é? Porque temos uma pessoa para fazer o acolhimento, outra pessoa para desinfetar, outra para tirar os sapatos, etc. Tivemos que fazer aqui um ajuste, poderá não ser a pessoa da sala, portanto, isto foi tudo, os pais foram todos preparados, mas uma coisa é ler, outra coisa é chegar ao terreno, querendo saber as informações, depois outra pessoa tem que ir perguntar, portanto, os pais percebem esta nova organização, respeitam, e depois tem que haver aqui um trabalho colaborativo muito importante, não é? Porque enquanto antes nós tínhamos uma pessoa de cada sala a fazer a recepção das crianças de manhã e entregar as crianças ao fim do dia, agora não é bem assim, nós tivemos que fazer aqui algumas alterações. E se não há comunicação, e se não há colaboração, não funciona. E depois os pais vão ansiosos de manhã por deixar os seus bebés e vão ansiosos à tarde porque está publicado no Child que houve um menino ter febre, por exemplo, não é? E nós todas temos que fazer transparecer esta serenidade que a ocasião merece, não é? Porque senão vamos entrar todos em paranoia e depois aí as crianças e principalmente estes bebés, eles sentem, por muito que eu esteja calada e não diga nada, eles sentem aquilo que vai na alma e aquilo que eu estou a sentir. Portanto, é muito importante nós termos este foco. O equilíbrio entre aquilo que são os nossos receios, mas a serenidade com que nós temos que encarar este processo todo, não é? Que é bastante complexo, como nós já tivemos a oportunidade de assistir. E os pais estão mais ansiosos por não poderem entrar e não conseguirem visualizar como está o espaço, como estão os meninos, não é? Porque eu sei que todas nós sabemos, aquilo que os pais também gostam muito é de entrar e ficarem a espreitar o seu filho. E depois são as dinâmicas, não é? Porque nós tínhamos, no nosso caso, e a Fundão também já teve a oportunidade de partilhar isso, nós tínhamos um projeto muito, a creche é muito aberta, os pais vão às salas, nós temos, porque ele não vai acabar, não é? Um projeto com as famílias, em que os pais passam amanhã na creche, em que nós fazemos encontros pontuais ao fim do dia, em que partilhamos várias coisas, lanchamos, etc. E nós tivemos que cortar essas atividades todas, elas agora neste momento não fazem parte da nossa planificação, não é? E é normal que nós sentimos, as crianças também, e os pais com certeza também sentem falta disso, tanto que quando havia um encontro virtual do Child, que era uma festa, não é? Eles viam os amigos, viam os educadores, viam os auxiliares e aquilo era uma festa. As minhas colegas, eu neste momento também não tenho sala, mas acompanhei sempre o trabalho como tenho acompanhado e conheço as crianças todas, tenho uma excelente relação com elas e sempre partilhamos muito estas experiências e as minhas colegas dizem, além dos telemóveis que eles comem, etc., não é? Como a colega partilhou, que é a realidade, mas também torna a situação mais descontraída e mais divertida, não é? É isso, eu acho que houve aí uma questão que a Patrícia tocou, que é uma das preocupações que as famílias nos colocavam, é em caso de febre. Acho que era em caso de febre, se não logo a saúde 24, como é que fazem? Acho que foi uma questão que me surgiu várias vezes. E pronto, eu acho que com alguma tranquilidade as crianças continuam a ser crianças, certo? O que é que vocês estão a fazer em caso de febre, então? Vou perguntar assim, o que vocês estão a fazer no caso de febre? Em caso de febre, estamos a continuar a fazer sempre aquilo que fizemos até agora, informar a família que a criança está com febre, vai para a sala de recobro, administramos o Benuron, se for caso disso, não conseguirmos abaixar a febre de outra forma, e até que a família chegue.
Porque não vão deixar de haver febres derivadas de dentes, de... Isso foi outra grande preocupação, não é? Uma febre numa creche é uma coisa muito recorrente, não é? Exatamente. Por isso era uma pergunta muito recorrente que as famílias diziam, então e agora com febre, como é que vão fazer? Vão logo acionar o SOS, a Saúde 24, é logo Covid? Digo assim, não, calma. As crianças continuam a ser crianças e há febres e continuam a ter estado febril por alguma razão, uma otite, uma amigdalite, o que quer que seja, uma bronquiolite ou os dentes, ou não interessa. Mas continuamos a ter os mesmos cuidados. Aquilo que há bocado a Vanessa estava a dizer, por causa de, eu acho que em relação dos pais agora deixarem de entrar, eu acho que a confiança que nós fomos criando com as famílias ao longo destes anos todos, para alguma coisa serve. Eu acho que essa confiança é notória agora mais do que nunca e sentimos isso da parte das famílias, porque independentemente de elas não poderem entrar, eles têm a certeza absoluta que continuamos a ser as mesmas e o trabalho continua a ser de qualidade e a ser feito da mesma forma. Porque nós, por sermos uma escola aberta, em que as famílias entravam a qualquer hora do dia, sem qualquer constrangimento, nós trabalhamos da mesma forma. Não é por não haver famílias que vamos descurar o trabalho que é feito com as crianças, pelo contrário. E eu acho que essa confiança que foi criada com as famílias ao longo dos anos, agora está a surtir efeito, e termos sido uma escola aberta também deu essa confiança às famílias, porque as famílias sabem o que é que contam, sabem que a equipa está lá e sabem qual é o objetivo da equipa. E depois o Child Hour também ajuda muito, porque as videoconferências continuam a ser feitas. Continuam a fazer videoconferências? Continuamos a fazer. E porque as famílias continuam a ver os filmes que vão para casa, os vídeos que vão para casa e veem como é que as salas estão. E isso foi tudo mostrado às famílias e é tudo muito tranquilo. Esta pergunta não está no guião, mas vai ser o tema de um próximo podcast e eu vou aproveitar já para perguntar. Temos guião aqui. Não, aquele guião de perguntas que eu vos mandei com as ideias e, portanto, esta pergunta agora vai sair ao lado. Mas vocês acham que a tecnologia foi fundamental no período de confinamento e para a reabertura? Independentemente se foi a Child Hour, se foi a Zoom, se foi o que é que seja, vocês acham que a tecnologia ganhou outra visão até para os mais céticos no período de confinamento e agora no período de reabertura, ou seja, para não escurar os que ainda continuam em casa, os meninos que ainda continuam em casa? Completamente. Definitivamente. Foi uma bengala a todos os níveis. Eu acho que isto teve duas faces, como a moeda. Eu acho que teve bastante importância o Zoom, os Child Hour, os Etsy, tudo isto. Foi bastante importante. Teve o outro lado, que os miúdos era computador, não é? Aquilo que nós não trabalhávamos como instrumento de trabalho, lá na creche aparece, com os quadros interativos, que o computador servia para fazer pesquisas, para ir procurar coisas e não sei o quê, de um momento para o outro. Serviu para ver desenhos animados, servia para nos ver a nós, serviu para tudo e mais alguma coisa, não é? É uma coisa assustadora. Inclusive com os bebés, não é? Uma coisa que nós nem sequer passava-nos pela cabeça, telemóveis, não é? Nós até dizíamos, os bebés quando chegam aqui já trazem esta parte motora. Desenvolvido, não é? Já sabem fazer touch. Este dedinho assim, exatamente. Eu quando fazia as fichas da anamnese do berçário, havia bebés que estavam entretidos no telemóvel do pai e faziam isto. Eu digo assim, sabe mais do que eu. Eu acho aquilo o máximo. A geração internetica. Completamente. E isso trouxe isto para estas crianças. De um momento para o outro, eles começaram a dominar a parte tecnológica de uma forma assustadora, não é? Assustadora mesmo. Mas que agora eu acho que sendo bem utilizada e com a utilidade que lhe é devida, isto volta à normalidade. Eu no outro dia participei numa microcomunidade do Envolve que foi sobre os afetos. E por acaso eu dei por mim a pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, como fundadora de Child Hour, eu nunca tinha pensado no papel que a tecnologia, independentemente da plataforma que é usada, o papel que a tecnologia tem nos afetos.
Porque eu sempre pensei na tecnologia para a aprendizagem, para facilitar o nosso trabalho, para a comunicação, mas nunca para os afetos. E achei, não sei se vocês partilham da mesma opinião, mas achei que a tecnologia foi facilitadora de partilha de afetos durante o período de confinamento e facilitou a readaptação, porque meninos que estiveram em casa há muito tempo voltaram, mas nunca esqueceram aquela voz. A plataforma permitiu, a plataforma, qualquer ela que seja, a tecnologia permitiu que aquele afeto fosse mantido e, portanto, eles chegaram e abraçaram uma pessoa com quem nunca houve uma ruptura, não é? Infelizmente isto não aconteceu para todos os colegas, mas aconteceu no vosso caso e vocês então concordam que foi positivo. Sim, 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 sim. Quer a nível de escola, quer a nível familiar, não é? Porque foi a única possibilidade também que eles tiveram de ver os avós, os tios, os primos, os amigos, não é? Avós, sim, claro. Eu tenho colegas da equipa que faziam videoconferências só para os meninos falarem entre si. Ponto de encontro só. Vários, eles combinavam com quem é que queriam estar e a colega abria a videoconferência e eles estavam a mostrar os brinquedos, a mostrar o quarto, a mostrar o que quer que seja, era o momento deles. Tive colegas... E isto em creche é um bocadinho mais desafiante, não é? Os bebés é um bocadinho mais, ainda que seja possível, é um bocadinho mais difícil haver depois estas relações, mas ainda assim foi possível. Claro, e depois é sempre, os bebés, o estímulo, não é? Eles sentem muito o estímulo da voz, o estímulo visual, de ver a cara da pessoa, portanto vai desavivando a memória, por assim dizer, não é? E atenuou mesmo este impacto dos 2 meses e foi sem dúvida fundamental para estabelecer o contacto, mesmo com as famílias. Eu lembro-me de uma situação que logo ao início, pronto, nós andávamos todos assim muito perdidos, a pensar o que é que vai acontecer, a creche fechou, isto nunca aconteceu. A maioria de nós estava em casa com os filhos e ainda não tínhamos parado para perceber a complexidade da situação e planear o futuro com base nas ferramentas que nós tínhamos em mãos. E há um dia que eu estava mesmo nostálgica e decidi contar uma história no Child para todos os meninos da creche. Bem, eu tive pais a dizer, nós já nos fartámos de chorar, tínhamos tantas saudades, ainda bem, nós queríamos ver-vos, nós queríamos falar convosco. Pronto, a partir daí foi só assim uma série de atividades que começaram a surgir desta sala, da outra sala, da outra sala. Mas é orgânico, não é? Depois começou a tal e qual, e o feedback dos pais foi maravilhoso. Que bom, vocês estão aí, nós continuamos todos cá, fantástico, maravilhoso, luz ao fundo do túnel. Foi muito interessante esta parte. Tiveram pais a procurar-vos com a ajuda de a minha Carolina não come, o meu Francisco não vai ao vazio. Tiveram pais a pedir-vos estas ajudas? Olha, eu posso ajudas? partilhar uma experiência muito engraçada de uma mensagem que eu recebi de um pai. A mãe é enfermeira e então, como ela estava na linha da frente, optou por ficar uns tempos isolada da família e o pai mandou-nos uma mensagem aflitíssima a perguntar como é que vocês fazem os totós à Carolina. Foi muito engraçado mesmo assim, eu não consigo penteá-la, como é que vocês fazem este milagre? Ajudem-me, por favor. Ai, que engraçado. A plataforma foi bastante importante nesse sentido, inclusive para tirar dúvidas, questões, ajudá-los. Agora a Patrícia deu o exemplo dos totós, como outras questões, do não dormir, o não comer, enfim. Porque eles connosco dormem sempre bem, comem sempre bem, não é? Exatamente, é isso mesmo. E connosco, a plataforma também foi muito útil, porque a dada altura houve uma mãe numa das salas que disse, já esgotei os livros cá em casa, já não tenho histórias para contar. E eu fiz uma reunião com a equipa da creche e aparece, as educadoras e auxiliares, acho que foi uma preocupação também que nós tivemos, foi envolver sempre toda a gente mesmo. Nas videoconferências as auxiliares e as educadoras estavam sempre presentes. E então encontramos uma solução para aquela mãe que foi útil para todas as famílias. Todos os dias uma de nós contava uma história da noite. Então todos os dias, eu à noite, as colegas contavam e eu todos os dias à noite, àquela hora, partilhava a história da noite para todos. E todos os dias via uma cara diferente, ouvia uma voz diferente, uma história diferente e resolvemos o problema daquela família e se calhar de muitas outras, sabemos daquela que
que nos transmitiu que já não tinha mais histórias para contar. Eu, não seja esse o problema, vamos lá então ter mais histórias. As colegas fizeram logo uma escala e outra forma também que nós encontramos de chegar às famílias também foi, mais uma vez, toda a equipa envolvida. Todos os dias havia um lançamento de uma atividade, fora do contexto do que estava planeado. Então, todos os dias alguém ensinava a fazer qualquer coisa, contava uma rima, o que quer que fosse. Então, havia um planeamento, todas nós seguíamos, desde a auxiliar da polivalente, à colega da recepção, corria toda a gente. E os meninos foram vendo sempre toda a gente. Podiam não ver naquele dia, mas quando tivessem a oportunidade, lá estávamos. E também temos que começar aqui a pensar em terminar a nossa conversa, como também a minha, mas isso depois também me faz relembrar muito o comunicado que a APA fez na altura das comunicações da DGS, não é? Que nós não nos podemos esquecer de que existe uma componente pedagógica muito importante em creche que não pode ser esquecida, e que, portanto, o reabrir da creche, depois o reabrir do jardim de infância, claro, em pré-escolar há sempre predisposições pedagógicas que são sempre mais... As pessoas lembram-se que existe mais pedagogia em pré-escolar, mas também existe em creche, não é? E depois o comunicado à peça é muito importante também nesse sentido. Estava-me aqui a lembrar, porque agora a Fernanda estava a falar dos desafios, porque manteve-se essa intensidade pedagógica durante o período de confinamento com esses desafios que eram lançados, sempre com alguma componente de intensidade educativa por trás, e depois quando se reabre um estabelecimento de educação da infância, essa componente pedagógica continua a existir. Nós não podemos esquecer que nós, não é? que nós não vamos só desinfetar. Nós temos que dar carinho, nós temos que promover aprendizagens, dar oportunidades para eles aprenderem, porque não nos podemos demitir dessa nossa função e reabrir. Vocês sentem que conseguem e vocês conseguem colocar em prática o vosso projeto pedagógico, vamos lhe chamar assim, ainda que ele possa ter sido alterado, suplementado com um orçamento, o que seja, mas sentem que conseguem implementar? Sim, nós conseguimos implementar, a agenda semanal sofreu alterações, não é? Escusado será dizer, algumas alterações nos instrumentos de trabalho, mas sim, conseguimos implementar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Patrícia, também? Nós fizemos aqui várias adaptações, temos usado essencialmente o espaço exterior, então ainda a semana passada nós estávamos a fazer a avaliação dos nossos projetos e as cozinhas estavam todas não concretizadas e nós tivemos a refletir um bocadinho, não é? Nós no início do ano perspectivamos um ano com isto e com aquilo, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Tivemos que fazer aqui muitas adaptações. Nós temos o privilégio de ter um grande meio envolvente, não é? Um meio rural, lindo, de campo, com muita relva, com árvores, com lago, com tudo. E temos realmente aproveitado imenso esse espaço exterior. Porque como temos vários espaços, conseguimos também dividir as salas, etc. E então as educadoras estão muito focadas em dinamizar esses espaços e estão muito focadas neste momento nesse sentido. Apostar mais nas cozinhas de lama, nos pneus, etc. Portanto, que eram espaços que eram recursos que nós usávamos, mas não com tanta frequência, não é? Mas de facto agora passaram a ser uma prioridade e elas estão cheias de ideias e com imensos projetos e vamos apostar muito nisso, mas realmente temos que fazer algumas alterações. Continuamos, claro, nunca vamos esquecer que estamos lá, somos educadores e a creche tem uma componente pedagógica e educativa muito importante que às vezes fica esquecida. Mas nós não nos esquecemos disso. Quem está na causa não se esquece nunca. E até porque, pronto, depois temos o ambiente, não é? Que é o terceiro educador, que é um educador maravilhoso também, não é? Pois é, que sorte! Fernanda, diga-nos lá então qual era a história que queria contar há bocadinho. Não contou? Pois não, hoje de manhã recebi uma criança às 8 da manhã e eu disse, olha, podes ir à sala, se quiseres vai marcar a tua presença, podes ir adiantando isso, e não sei o que, está bem, Nanda, eu vou fazer. Entretanto, vim cumprimentar uma colega assim entre portas, voltei para dentro e eu disse, então, mas tu estás aí, não te apetece fazer nada, hoje está tudo bem contigo? E ele vira-se para mim e diz-me assim, está tudo desinfetado, Nanda, isto está tudo desinfetado. Eu estou a falar de uma criança com 5 anos e meio.
5 anos e meio, e está tudo desinfetado. Digo assim, não, está querido, está tudo desinfetado, pode estar tranquilo, porque isto à noite, quando tu vais embora, isto é tudo desinfetado novamente, para quando começas agora de manhã, as crianças e os teus amigos a chegarem, poderem brincar livremente. Ah, está bem. E lá foi, mas ele ali muito hirto, muito cegarinho no mesmo sítio, eu até me assustei, digo assim, então, mas está tudo bem? Estou. Então, mas não te apetece fazer nada? Eu estava sozinho, não é? Estava comigo, estava sozinho, digo assim, mas não te apetece fazer nada? Isto está tudo desinfetado, está tudo desinfetado. Aquela preocupação, eles também são responsáveis pelos espaços, não é? E Exatamente, sendo eles exatamente. responsáveis pelos espaços, eles também não querem também eles próprios infringir as regras e tudo mais, também Exatamente, existe aqui algum exatamente. receio. Achei graça a preocupação dele, 5 anos e meio. Eu digo assim: não, está E tudo já, desinfetado. E ele, ok, lá foi. Eles sabem, eles Sei, sabem das coisas, eles sabem o que se passa. sem dúvida. Uma das minhas colegas de sala dos 2 anos perguntou-lhes porque é que nós tínhamos que lavar mais vezes as mãos. Eles já tinham tudo estudado por causa dos É, bichinhos. E como é que bichinhos são esses? É o coronavírus. Mas e como é que são os bichinhos? Alguns são grandes, outros são pequeninos, são verdes. Até o que é que vocês fazem para os bichinhos irem embora? Nós lavamos as mãos e cantamos os parabéns. Portanto, eles sabem tudo. Eles sabem tudo, então tão giro. tem tudo estudado. Eles também não, sem dúvida. estão envolvidos por tudo o que nós ouvimos na imprensa, não é? Ouvem os pais, ouvem-nos a nós, por isto Exatamente, as é famílias. normal, não é? E é interessante a gente Tive também uma amiga explorar isto. minha que durante o período de confinamento, desculpem, tive uma amiga que durante o período de confinamento me enviava fotografias da filha em casa. Olha, ela está aqui a fazer isto. E fotografias muito engraçadas, pronto, daquela partilha que fazemos entre amigos. E eu reparei que por trás, muitas vezes, a televisão estava ligada nas notícias. E houve uma vez que disse: Olha, experimenta desligar a televisão. Porque durante este período os miúdos estiveram em casa e as televisões estiveram sempre ligadas nas É, notícias. E isto é muito É, também, se é para nós adultos, para eles então, é que nós pensamos que tal eles e estão a qual. brincar, mas eu acho que está sempre um ruído, É, aquele ruído e lá eles por trás. absorvem, tal e qual, tal e parece qual. que estão distraídos, mas estão a ouvir, é É, verdade. eu própria chegou a uma altura que eu tive que dizer: chega de ver notícias sobre o Covid, por favor, vamos fazer Exatamente, outras coisas, vamos ver outras coisas, chega. sem dúvida. Porque Tem que ser. ficámos tão dependentes daquelas notícias, daquela conferência do meio-dia e, não é? Porque Estamos queríamos à espera dos saber, números e como preocupados, à se fosse espera a dos coisa mais números. importante do Portanto, nosso dia, de repente, exatamente, não a é? E nossa depois vida a passou a alterar alguma depender, coisa. tal e qual, a nossa vida passou a depender daquilo. O meu filho tem 18 meses e lidou com o Covid de uma maneira fantástica. Cada vez que vê a imagem do Covid na televisão, ele diz: bola, bola, fica todo contente. Isto é uma bola. Pronto, eu disse: Quero é isso brincar com a mesmo, bola. filho. Pronto, é Uma uma bola. bola, é uma bola, vamos Então, chutá-la. a nossa última pergunta da praxe: que conselho é que vocês têm para dar aos pais e aos colegas que estão a ouvir, seja direcionado a educadores ou a coordenações que partilharam durante este tempo e estão a partilhar este tempo de responsabilidade com vocês estão? Eu não vos invejo nada e, portanto, que conselhos é que vocês têm para dar? Eu Patrícia, quer? É, tanto faz. O conselho que eu tenho para dar é que estejam confiantes no trabalho que estão a fazer, sejam genuínas e que deem afetos, deem colinho e que de facto estão a fazer muita falta, nós estamos a fazer muita falta aos meninos e às famílias. Aquilo que eu digo às famílias é que deixem os meninos voltarem, porque está aqui um gueto, um fosso muito grande de 2 meses, a caminho de 3 meses, quase, bastante significativo de aprendizagens, que independentemente de estarem em casa e dos pais estarem a fazerem alguns trabalhos com eles ou estarem connosco através de videoconferência, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque nós vimos que quem regressa cheio de saudades, a socialização é importantíssima. Os meninos vêm com outras rotinas completamente diferentes, os meninos foram para casa alguns com de fralda, outros de volta com fraldas, os meninos foram para casa com determinadas autonomias, estão a regressar com algum retrocesso a nível de aprendizagens, a nível de autonomia,
E temos que confiar, porque de facto a vida temos que encará-la desta forma como ela é, não é? Nós vamos viver com o Covid durante muito mais tempo, infelizmente. Acho que se tivermos os cuidados que continuamos a ter, acho que estamos no bom caminho, e acho que também corremos riscos, mas acho que são riscos que justifica a causa, não é? Que justifica a causa e acho que estarmos de coração cheio e estarmos no ativo e que as crianças sintam que voltaram a ser crianças e que voltaram a ser felizes e que estão com os seus pares, acho que estar com eles seguros, acho que é o melhor apelo que eu dou e o conselho que eu dou e que primeiro tenham alguma calma também a ler e a gerir estas regras todas, não é? Com alguma naturalidade, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que estes 2 meses foram muito importantes para todos, para os pais, porque eu acho que os pais precisavam de saber o que era ser pai ou ser mãe a tempo inteiro e durante algum tempo para conhecerem melhor as suas crianças, nesta fase aproveitar e usufruírem melhor delas. Mas pronto, como tudo tem um fim, não é? E chegou o momento de parar, porque as coisas depois têm que voltar. Mas eu acho que quero acreditar que os pais passaram também por momentos e por experiências muito interessantes no que é conhecer os seus filhos e o que é conhecer esta idade, as características das suas idades, o que é que eles conseguem, o que é que eles não conseguem fazer, porque uma coisa é nós estarmos dependentes das rotinas, não é? E estarmos com as crianças naqueles momentos que já são padronizados na família, e outra coisa é estarmos com eles sem horários e não sabendo o que é que vamos fazer amanhã, mas a única certeza que temos é que estamos juntos com os nossos filhos e eles com o pai e com a mãe. Um conselho que eu posso dar é que nós, isto é o que a vida nos dá neste momento, é aquilo que nós não temos alternativa, nem temos para onde ir. Aliás, se quisermos fugir para outro sítio, não sei se vamos ficar melhores ou piores, por isso é o que temos neste momento. Por isso, devemos encarar tudo com muita naturalidade, porque é o nosso novo normal, como se costuma dizer, com muita naturalidade, com muita serenidade, porque é importante nós passarmos isto também para as nossas crianças, para as nossas famílias e para os avós, porque eles estão numa situação muito mais delicada que nós, não é? Não nos podemos deixar afetar por esta terapia do medo que algumas pessoas às vezes andam a fazer, não é? E cada um reage à sua maneira, há pessoas que estão muito assustadas, mas nós, e principalmente quem está em contacto com estas crianças pequenas, não se deve deixar afetar por esta terapia do medo, deve encarar isto com muita tranquilidade, com muita serenidade para poder passar isso aos seus mais próximos. Eu acho que sairemos todos desta experiência mais fortes, mais resilientes, e com certeza que um dia teremos muitas experiências boas para contar, porque nós vamos ter que tirar o lado positivo desta situação, não é? E, por exemplo, se não fosse o Covid, se calhar não estávamos aqui a ter esta conversa tão agradável, por exemplo, não é? Exatamente. Eu no outro dia estava a ouvir uma entrevista do professor Eduardo Sá, e eu sei que isto traz muitas dúvidas e eu acho que era dirigido aos pais, é a questão da telescola, mas eu acho que se adapta facilmente a qualquer circunstância. E ele dizia que a dica de todas as dicas é agir com bom senso, em qualquer uma das situações. Pronto. Exatamente. O professor, o nosso Presidente da República, na aula que deu hoje ou ontem, não estou certa. Hoje. Pronto, uma das coisas que ele disse foi que isto é a maior lição das nossas vidas, não é? E vamos ter todos uma história para contar extraordinária. Exatamente. Isto vai ficar nos livros de história. Diga. Isto vai ficar nos livros de história. Sim. Certamente. Vamos estudar isto, sem dúvida. Eu quero muito agradecer a vossa presença, a vossa simpatia e a vossa experiência. Eu já sabia que vocês iriam trazer muito sumo a esta conversa. Vocês confirmaram que o sumo é mesmo bom, é concentrado de ideias e dicas boas para quem está na prática. Eu gosto sempre de pautar estas nossas conversas com ideias concretas e com positivismo que eu acho que
que devemos encarar as adversidades. E tenho lido, como todos nós temos lido, exemplos menos bons de algumas coisas que se têm feito em alguns sítios, em algumas instituições. Eu acredito que todos estamos a tentar dar o nosso melhor e todos estamos a tentar Exatamente. dar passos para resolver problemas. E era como a educadora Patrícia também estava a dizer, todos os dias estão a surgir desafios e todos os dias se tem que dar uma resposta diferente. E penso que a Fernanda e a Patrícia deram aqui exemplos muito práticos e nos deram aqui uma força muito positiva para quem nos estiver a ouvir possa sair daqui e colocar nas suas instituições, nas suas salas, com mais confiança, ideias positivas de que é possível dar carinho, é possível continuar com a intencionalidade pedagógica, é possível permitir que as crianças interajam, porque não nos podemos esquecer daquilo que é a aprendizagem e ela não pode acontecer no isolamento, não é? Uma criança isolada não vai aprender certamente. Portanto, eu acredito e agradeço muito os vossos exemplos, acho que foram mesmo muito, muito positivos e que quem nos ouça saia daqui mais confiante para as suas práticas com os vossos exemplos. Eu também faço aquilo, então afinal faço bem. E é isso mesmo, nós estamos todos a caminhar para tentar fazer o melhor que sabemos, Claro, porque nunca ninguém viveu esta pandemia. Portanto, não há livro de instruções que nos diga o que é certo e o pois que é não, errado. pois Receitas. não, pois não. Estamos todos a tentar e a errar. É verdade, é mesmo, é verdade, é Vocês verdade. estão a fazer alguma coisa bem, porque o facto de os vossos meninos estão felizes, vocês estão felizes, não parecem nada descabeladas, até porque estão bastante serenas, portanto, de certeza que estão a fazer bem. Portanto, muito obrigada. E pelo menos pensamos que sim, não é, Patrícia? Exato, exato. Pelo menos fazemos por isso todos os dias, nós e a equipa. Pelo menos tentamos, não é? E os Exatamente, vossos meninos estão felizes e as famílias também. Isso é o mais importante. exatamente, exatamente. Sim, tal e qual. O importante é isso mesmo, é vê-los que estão felizes e que de facto estão bem. E nós, olha, todos os dias é um dia, e há quem É encarar isso mesmo. E venham as pedras e os dentinhos a nascer e todas essas Ora coisas que nós bem, fazemos. A quem nos está a ouvir, pode fazer um like aqui no canal do YouTube para poder assistir a todos os nossos podcasts, são os que já temos gravados, a outros que vão agora começar os nossos podcasts semanais. Eu aqui me despeço também aqui das educadoras Fernanda e educadora Patrícia e a quem nos está a ouvir, até o próximo podcast. Obrigada. obrigada. Tchau.